Ok, então. Agora, porque ficou assim também, não importa. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu fechar essas aqui que não interessam mais. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu trouxe, tá? De índice Corresp, tá? Essa daqui, inclusive, aqui, ó, tá o nomezinho de vocês aqui. Então, eu cheguei a ver isso aqui com vocês em sala de aula lá, tá? O índice Corresp. Então, tinha a base de dados, onde tinha a matrícula de vocês, o nome, a nota do trabalho, a nota da prova e a média, tá? Para a gente trabalhar funções, tá? Função média. Então, lá, inclusive a função ser erro lá, ó, se não tiver uma das notas aqui, ele não mostra, tá? Olha lá, não está mostrando. Não tendo uma, ó, ele vai lá e faz, tá? Então, o que acontece? Vocês têm aqui a lista. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a lista matrícula, que é esse campo, lista média, lista nome, lista prova e lista trabalho, tá? E essa aqui é a tabela de notas, tá? Então, lá em design, ó, tabela de notas, tá bem? Bom, agora eu quero consultar as notas de vocês, tá? Então, eu vou criar uma guia consulta, e aí eu já estou botando aqui, ó, tudo que a gente precisa saber. O que eu quero fazer? Primeira coisa, gente, quando eu estou usando o índice Corresp, que a gente, e aí eu acho que foi uma falha minha, eu não fazer essa observação toda vez que a gente trabalha com índice Corresp, é que o índice e o Corresp só vão funcionar com valores únicos, tá? Com valores únicos em uma lista. Se eu tiver em uma lista valores iguais, não dá certo o índice Corresp, tá? Porque ele sempre vai parar na primeira ocorrência. Digamos que eu tenho lá 3 códigos que aparecem na lista, os 3 são iguais. Um está na posição 10, outro na 11 e outro na 12. Quem que ele vai sempre ler quando eu usar o índice? Ou o Corresp? Ele vai pegar sempre a posição 10. A não ser que eu diga índice do 11. Tá? Mas quando eu pedir o Corresp para ele achar a linha, ele nunca vai achar o segundo ou o terceiro, ele sempre vai achar o primeiro. Então, para eu trabalhar o índice e o Corresp tem que fazer a correspondência exata de um determinado valor único da minha tabela, tá? Não é bem verdade o que eu estou dizendo, porque eu posso fazer, por exemplo, a tabela lá de comissões, ela está no intervalo, mas para eu consultar dados de uma linha, de um registro, tá? Lá na correspondência aproximada, não é uma linha, é um valor aproximado, é um intervalo, tá? Aqui não, aqui é um registro de uma tabela. Uma linha, ela pertence àquele registro, tá? E todas as informações precisam obrigatoriamente estarem naquela linha. E a busca do valor único tem que ser um valor único, tem que ter um campo que tenha um valor único. Lembro lá nos slides lá, a chave primária e a chave secundária? Então, a chave primária é esta, é o valor único, não existe outro, tá? Então, nomes podem ter iguais, né? Tem 3 vitórias aqui, mas os sobrenomes são diferentes. Mas pode acontecer os anônimos, né? De nomes exatamente iguais, não é o caso de vocês. Então, a gente tem que tomar como referência quem? A matrícula, tá? Só que a matrícula, ela é complicada, né? Ela é complicada. Por quê? É mais fácil lembrar o nome que lembrar o número, né? Então, aqui na consulta, ó, eu estou pegando quem? Estou pegando o nome, tá? Mas é o mais correto? Não, não é o mais correto. O mais certo seria pela matrícula, pelo CPF, título de eleitor, RG, passaporte.
Que mais? Agora tem o bendito Pix, né? E-mail também não pode ser igual, né? Não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail. Então, são dados únicos, não existe outro igual, tá? Então, esse é o ponto de referência para fazer o CORRESP. Por que faz? Aí vocês têm que entender o que é o índice e o que é o CORRESP. O índice mostra um determinado valor de uma linha, sabendo a posição dessa linha. Mas nem sempre eu sei a posição da linha, o valor, eu não sei onde a linha está. Bom, mas eu tenho que descobrir, eu tenho como descobrir a linha desse valor. E daí entra o CORRESP. Tá? Então, voltando aqui à nossa base de dados. Eu sabendo o nome da Larissa, eu sei todas as informações da Larissa. Por quê? Porque se eu souber a linha que está a Larissa, eu sei todos os outros dados da Larissa, porque a linha é a mesma, só vai mudar a lista, tá? E lembrando, vocês podem fazer isso aqui tudo sem usar nome de lista, mas dá um trabalho desgraçado, porque vocês vão ter que dar um intervalo. E vocês não têm que tá pensando no intervalo, vocês têm que dar nome às coisas, porque daí vocês têm que aplicar o conceito de referência estruturada, porque é assim que funciona. Então, olha só, aqui está matrícula. Qual é o nome da minha lista? L matrícula. Aqui está o campo nome. Qual é o nome da minha lista? L nome. Aqui está o campo trabalho. O nome da lista? L trabalho. Então, posso até fazer uso desses mesmos campos para gerar o nome das minhas listas. E aí tem a lista. Aí eu quero jogar o nome dessa lista em uma célula. Mas aí o Excel, quando tem um valor numa célula, se eu disser para ele, ó, pega esse valor, ele vai pegar o valor que está lá. Quando eu não quero pegar o valor dessa célula, eu quero pegar a referência que ela faz, eu tenho que usar a outra função, que é a indireto. Eu tenho que alertar o Excel, olha, eu não quero esse valor. Não é o conteúdo dela que me interessa, eu quero a referência que ela faz. Porque naquela célula está um nome de uma tabela, de uma lista, tá? Então, é o que a gente faz aqui, ó. Consulta. Então, o que é isso aqui? É uma validação direta, tá? Simples. Então, como é que eu fiz a validação? No menu dados, validação de dados. Então, tá uma lista. Tá lá, ó, igual a L nome, tá? Eu sei o nome. Sabendo o nome, eu sei o resto. E olha o que eu estou fazendo aqui. Aqui está a função, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Aqui, gente, eu já estou brincando com Excel, tá? Eu já estou colocando os meus neurônios em funcionamento, tá? Eu poderia botar aqui direto, índice de L matrícula e aí o índice lá, tá? Mas não, eu estou brincando com as funções. Eu estou usando indireto e estou formando o nome dessa lista a partir de lá, ó. Porque essa aqui, ó, tá lá em L nome. Aqui está em L matrícula, aqui está em L trabalho, aqui está em L prova, aqui está em L média. Mas eu já tenho isso daqui, ó. Tá? Eu já tenho esse negócio daqui. Então, eu não vou ficar escrevendo esse negócio de novo. Eu vou mudar ele a trabalhar para mim. Por isso que aqui, ó, a mesma função lá, ó, índice indireto. O que ele está pegando? Ó? Quem é o L? O L porque eu tenho como critério de criar o nome das minhas listas, iniciando com a letra L. Tabela inicia com a letra T de tabela e célula inicia com a letra C de célula, tá? E o L é de lista. Então, ele está, ó, L mais, que é o e-comercial, que é o concatenar, o A2, que é um A2, ó, matrícula. L mais matrícula dá o quê? L matrícula, que é exatamente o nome da minha lista. Mas ele não vai saber o que é isso. Ele vai achar que é um valor. E eu não quero que ele ache que é um valor, eu quero que ele pegue a referência que isso gerou, que é uma lista. Por isso que está aqui o indireto. Ah, professor, complicou demais. Não era só botar L matrícula aqui, o E1? É. Era só fazer isso. Como eu disse, eu boto meus neurônios a funcionar. Tá? Porque daí eu não esqueço o que faz a função isso, eu não esqueço o que faz a função correta, e muito menos o que faz a função indireta, tá? Ou seja, eu estou sempre trabalhando com as funções, elas estão sempre girando na minha cabeça, e na hora que eu for dar aula, eu não esqueço de nada. Tá? Então,
Então fica mais fácil eu ficar brincando. E fica de forma estruturada. Se eu mudar a minha lista lá, eu não vou mexer na minha forma, eu vou mexer aqui no meu campo. Ah, eu botei matrícula sem um acento. Eu venho aqui, altero matrícula para sem acento, ele vai fazer igual. Ah, vou lá e renomeio o meu nome lá. É só acertar. Mas eu não preciso mexer na minha forma. E todas as formas que utilizam esse nome automaticamente serão trocadas, tá? Porque está fazendo referência à célula e não ao nome. Se eu botar aqui matrícula, eu tiver 10 funções usando matrícula com acento, as 10 eu vou ter que mudar. E aqui não, eu vou fazendo sempre referência àquilo lá, tá? E eu posso criar até um nome para isso daqui, ó. Posso criar até um nome aqui, uma lista com esses campos aqui, ó, para ser jogado aqui em cima, ó. Também daria para fazer. Eu não tenho aqui a lista de campos, né? Deixa eu cair fora aqui, senão ele vai achar que eu estou fazendo função aqui. Não, não tem lista de campos. Mas eu poderia fazer aqui, ó, selecionar isso aqui e chamar de L campo, ó. Lista dos campos. Campo. L campo. Tá? E o que que faz, então, consulta aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Não, é o índice... Ó, eu vou apagar isso aqui tudo, ó. Tá bem? Ferrou com tudo aqui, né? Lascou, não tem mais nada. Agora eu vou lá, ó. Igual... Olha a função índice. Igual a índice... De quem? L campo. Qual é a referência? A referência 1. Ó. Opa. Ah, sim, que está aqui. Então, peraí, vamos acertar aqui. Então, aqui é nome. Então, aqui é o 2. Não pode ser 1. 2. Agora sim. Aqui é quem? O mesmo, tá? O que que vai mudar? Aqui é 1. Aqui é o 3. Aqui é o 4. E aqui é o 5. Ou era invertido, era prova e trabalho, né? Então, aqui é o 4. E aqui é o 3. Pronto. E aqui é a média. Tá acertado. Então, agora, quando eu mudar aqui nome, ó, vou botar nomes, só para vocês verem. Olha lá. Acertou. Ah, mas por que que aqui deu certo? Porque eu só mudei um valor de uma lista, tá? Eu não troquei o nome da lista e eu nem tampouco mexi lá na minha validação de dados. Então, não está batendo, tá? Eu só estou mostrando que quando eu alterar a lista, automaticamente o que está baseado nela modifica, tá? Então, quando eu botar aqui um valor, ele automaticamente vai trocar. Por quê? Porque a lista me permite isso. Toda referência feita a ela, no que ela é trocada, tudo é trocado de forma automática, tá? Aqui daria para usar o sequencial? Não, não dá para usar o sequencial, por quê? Porque aqui eu tenho uma ordem diferente do que o sequencial lá. Não é o índice 1, o índice 2. Aqui é o 2, aqui é o 1, aqui é o 4, aqui é o 3 e aqui é o 5. Tá? Por quê? Porque eles foram feitos de acordo com essa tabela aqui. Ah, mas eu não quero assim. Então vem aqui e faz a ordem que quer. Nome, matrícula. Eu vou botar na ordem ali, tá? Eu acho que até que estava certo, trabalho e prova. E média. E aí eu vou ter que agora gerenciar isso aqui, ó. Lá em fórmulas, gerenciar nomes. O campo aqui eu vou ter que acabar. E eu vou acabar, não. Eu vou editar esse campo aqui, ó. Eu vou dizer que a lista, ó, está aqui agora. E não mais lá. Sendo assim, agora eu posso aqui na consulta. Ó, vou inserir um campo aqui. 1, 2. E vou fazer aqui, ó. E aqui, olha o que eu vou fazer. L campo desse cara aqui.
Entenderam o brinquedo que eu fiz? Aqui é um número qualquer. Aqui seria o lim, abre e fecha, menos o lim do cabeçalho, mas eu não tenho como fazer isso, tá? Porque eu não tenho uma linha anterior, então aquilo menos aquilo vai dar menos um, aí não existe menos um, tá? Não existe o zero. Então, eu não posso usar. Então, eu estou usando o valor direto aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que é como exemplo. Aí ele pega o quê? Ó, lá, o índice desse cara aqui. Quando eu copiar para baixo, vai ser A2, A3, ó, vai ser índice 1, índice 2. E por que está dando certinho? Porque a minha lista está na ordem que eu quero. E não é a mesma essa daqui, ó. Ah, mas tu não tinha posto o nome do campo, da lista aqui com esses campos? Tinha, mas eu gerenciei esse nome. Eu disse para ele que a nova referência era essa e não mais essa daqui, tá? Então, aqui eu boto na ordem certa. E eu poderia usar aqui, ó, índice L campo 1, eu poderia, antes de transformar em uma tabela. Porque quando eu transformar em uma tabela, eu não posso ter no cabeçalho uma fórmula, tá? Olha aqui, ó. Eu não posso botar aqui, ó, igual a índice de L campo 1. Tá lá. Não foi, tá? Deu zero. Por quê? Porque ele não aceita isso. Agora, eu vou desfazer. Agora eu vou transformar isso aqui, ó, em uma... Eu vou converter. Para converter... Para converter... Onde é que está? Aqui, converter em intervalo, tá? Então, eu vou pegar isso daqui e vou converter em um intervalo. Desejo converter a tabela em intervalo? Sim. Tá? Isso aqui já não é mais uma tabela, ó. Tanto é que nem aparece mais na tabela, está convertido. Agora aqui eu posso usar igual a índice, opa, de L campo, ponto e vírgula 1. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou na coluna 1, não estou? Eu estou no A. Eu tenho que botar um ali, né? Então, em vez de botar um, eu vou botar igual a qual? Por quê? Porque daí vai aparecer um. Então, veja que qual é a minha ideia? É puxar essa célula, copiar ela para a direita. Então, vai ser qual 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu vou dar um Enter aqui, ó. Aparecer nome lá. Eu já inverto isso daqui, não te preocupe. Então, eu vou botar isso aqui. Aqui. Vou botar isso aqui. Aqui. E vou trazer isso para cá. E tá tudo certo. Tá? E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Então, nome, matrícula, trabalho. Nome, matrícula, trabalho, provavelmente. Acertei, tá? Fiz de uma forma conveniente para mim, porque eu quis aproveitar a sequência, na sequência seria isso, e aqui a tabela é minha, eu faço dela o que eu quero, tá? Então, eu boto ela na sequência que mais me convém, tá bem? Por quê? Porque eu vou fazer a pesquisa lá pelo nome, não pela matrícula. Então, ele já está numa feição aqui para eu usar e otimizar, e não ter que estar colocando os números lá aleatórios, tá? Então, agora aqui, ó, eu tenho o quê? Uma função, ó. No momento em que eu transformar isso aqui novamente em uma tabela, eu já vou perder essa função e ele vai colocar o valor que sugerou. Olha lá, tabela. As fórmulas da linha de cabeçalho serão removidas e convertidas em texto estático. Então, ele gerou um texto lá, através de uma fórmula, através da função índice, tá? Então, quando eu disser sim,
Olha lá, índice L campo qual? Vai aparecer o que agora lá? Matrícula, tá? Então, eu posso usar numa tabela para constituir os meus cabeçalhos uma lista? Posso, antes de converter a matriz em uma tabela, tá? Então, eu estava usando o índice lá. E agora eu posso usar aqui também, ó. E aqui, mas eu não posso também usar a linha aqui? Posso. Ó, como eu estou na primeira, ó, é só botar o linha. Pronto. Agora eu venho aqui e acerto. Porque agora Professor, L1. Oi? já são 3 horas. Já são 3 horas. Vamos acabar então. Querem fazer alguma pergunta antes de eu encerrar? As atividades extras o senhor vai colocar hoje já? Eu vou, assim que eu terminar a aula de vocês agora, eu tenho um compromisso de uma meia hora só, e quando eu voltar, eu vou preparar umas planilhas, tá? Umas tabelas para vocês gerarem o índice correto, tá bom? Tá Eu não bem, sei se eu obrigada. vou, eu não sei que horas eu vou terminar, mas eu vou tentar mandar hoje ainda para vocês poderem estudar para segunda-feira, tá? Inclusive a prova de vocês eu tenho que fazer, que não está pronta. Tá A prova bem? não precisa ter pressa, obrigada. Gente, eu vou encerrar então aqui a gravação. E daqui a pouco eu já publico isso lá no Mundo.